Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de fórmulas de texto. Nesse primeiro momento, eu estarei ensinando a vocês as funções maiúscula, minúscula, primaiúscula e a função texto. Eu farei isso através desse simples exemplo aqui. Em um segundo momento, eu mostrarei as funções se, e, texto, num e concatenar. Algumas dessas funções já foram mencionadas ao longo do curso, mas nessa aula elas serão usadas como apoio ao ensino de funções inéditas, funções que ainda não foram expostas aqui, certo? O mesmo pode ser dito em relação à primeira aula desse módulo. Nós estamos tratando de funções de texto, mas nada impede que outras funções sejam citadas, como a função localizar, por exemplo, que é uma função de busca, se assim podemos dizer. Então chega de falação e bora começar. Essas primeiras fórmulas são muito simples. Nesse exemplo aqui, eu tenho nomes com todas as letras em minúsculo, e nosso objetivo é fazer em cada coluna posterior à coluna B as modificações necessárias. Na coluna C, por exemplo, vamos passar os nomes para maiúsculo. Então, digitamos aqui nessa célula, na célula C7, a função maiúscula, essa segunda função aqui, e essa função converte a cadeia de texto em células maiúsculas. Eu vou apertar Tab, vou pegar o meu texto, que é o único argumento presente aqui nessa função, que está na célula B7, vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Isso fez com que todo o texto ficasse em maiúsculo, e agora eu vou clicar aqui e vou aplicar as demais células. Na coluna D, nós transformaremos todos os nomes da coluna C em nomes com letras minúsculas. Vou colocar igual, minúscula, aperto Tab. Eu pego aqui o texto da coluna C, fecho parênteses e aperto Enter. O texto foi convertido para letras minúsculas. Vou clicar na célula e aplicar as demais. Tudo ok. Aqui na coluna E, nós vamos utilizar a função primaiúscula. Vou colocar igual, pri.maiúscula. Essa função ela pega uma cadeia de texto e transforma as primeiras letras de cada palavra em letras maiúsculas. Vou pegar aqui, eu não apertei Tab, vou colocar primaiúsculo, apertar Tab e vou pegar o texto da célula D7. Aperto Enter e pronto. Transformei esse texto aqui e coloquei letras maiúsculas no início de cada nome. Aplico as demais células. Por último, nós exemplificaremos a função texto. Digitamos aqui nessa célula, na célula F7, a função texto. Texto. Essa função aqui vai verificar se um valor é um texto e aí vai retornar um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Vou apertar Tab, vou selecionar o texto aqui da célula E7 e apertar Enter. Sendo verdadeiro, significa que o parâmetro inserido, ou seja, a célula E7, com o nome Leonardo Augusto Camparini, é um texto, é um valor do tipo string. E o que isso significa? Uma variável do tipo string é uma sequência de caracteres e geralmente é usada para se representar palavras, frases ou textos. A gente entenderá melhor a respeito desse tipo de dado, que é o dado do tipo string, lá nas aulas sobre macros e sobre Visual Basic for Applications. Entendido? Eu vou pegar aqui e puxar com a alça de preenchimento para aplicar as demais células. Nós partiremos agora para o segundo exemplo. Temos aqui uma tabela que mostra produtos eletroeletrônicos, seu código, seu valor e as quantidades. Nesse caso aqui, seria como se fosse uma tabela de vendas. Eu tenho aqui o código, o produto, o valor unitário e as quantidades, e eu quero exibir no final uma mensagem dizendo que esse produto, com esse código, foi vendido nessa quantidade, com esse valor unitário e mostrando o valor total, que seria a multiplicação desse valor unitário pela quantidade. O que nós vamos fazer exatamente? Primeiramente, nós iremos verificar se os valores das células B12 e C12 são textos. Em segundo lugar, nós vamos verificar se os valores das células D12 e E12 são números. Nós faremos isso utilizando as funções texto e num. A função texto já foi mostrada anteriormente e a num funciona da mesma forma. Ela retorna valores verdadeiros ou falsos dependendo se o conteúdo de determinada célula é um número ou não. Nós utilizaremos a função e para verificar se vários argumentos são atendidos dentro de uma função se. Como assim? A função e é uma função lógica que já foi demonstrada aqui no curso, e recapitulando para vocês, essa função nos dirá se todas as condições que eu estipular em um teste são verdadeiras. Basicamente, eu quero fazer testes lógicos dentro de uma função se. Vamos para a prática para que vocês possam entender melhor, para que fique mais claro. Eu vou colocar aqui, dentro desse campo em amarelo, da mensagem final, a função se, igual se, vou apertar Tab. Vou pegar a função e
E na função e eu tenho que fazer os meus testes lógicos. Eu vou verificar se é texto, vou verificar se esses valores aqui são textos. Primeiramente, esse valor da célula B12, ponto e vírgula. Na verdade, eu fecho parênteses e aí depois aperto ponto e vírgula. Novamente, é texto, aperto Tab, eu vou pegar esse texto da célula C12, ponto e vírgula. E agora eu tenho que verificar se os outros valores são números. É num, aperto Tab, vou pegar esse valor D12, célula D12, e é num para o valor da célula E12. Beleza. Fechei o parênteses aqui da função enum e vou fechar o parênteses da função e. Como vocês devem se lembrar, a função se tem como primeiro argumento uma condição a ser atendida, ou seja, um teste lógico. Se o valor for verdadeiro, nós digitamos algo a ser feito pela função. Caso seja falso, nós digitamos uma outra ação a ser executada. E é aí que vai entrar a função concatenar. Mas não utilizaremos essa função em si. Nós usaremos um operador de cálculo que é o símbolo de e comercial. Ele vai exercer a mesma ação que a função. Nós digitaremos aqui ponto e vírgula e temos que colocar o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro será, abro aspas, coloco o, espaço, fecho aspas. Vai ser uma frase concatenada com os valores. Primeiro, o valor aqui da célula C12. Eu vou dizer que o monitor de 15,6 polegadas, e comercial, abro aspas, vírgula, espaço, código, 2 pontos aqui, e fecho aspas. E comercial novamente, e vou concatenar aqui com o valor de B12. O monitor de 15,6 polegadas, código PR01INF, beleza? E comercial novamente, abro aspas, vírgula, vendido em espaço, fecho aspas. E comercial, pego aqui a célula E12, e comercial, abro aspas, espaço, unidades, vírgula, custa, 2 pontos, RS, espaço, fecho aspas, e vou concatenar isso daqui com a multiplicação, que será a multiplicação da célula D12 pela célula E12. Fecho parênteses, concateno com aspas, vírgula, 00, exclamação, fecho aspas. O que nós teremos aqui ao total? Nós teremos que o monitor de 15,6 polegadas, código PR01INF, vendido em 5 unidades, custa o valor de 500 vezes 5, que será 2.500. Beleza? Coloque os 2 zeros aqui, depois exclamação. Ponto e vírgula. Tem que colocar o valor se falso na minha função. Se os valores derem resultado falso, significa que algo está errado nas células preenchidas. Então, nós iremos retornar a mensagem, abro aspas, verifique os campos preenchidos. Fecho aspas, vou colocar aqui uma exclamação, fechar aspas, e aí eu vou fechar parênteses. Vamos expandir aqui a barra de fórmulas para visualizar melhor. Beleza. Vou apertar Enter e nós vemos aqui que a nossa combinação de funções funcionou. A mensagem retornada concatenou os valores verdadeiros e retornou o valor total da compra. Eu vou copiar essa fórmula aqui, seleciono, aperto Ctrl C e vou colocar aqui na célula F14, Ctrl V. Eu quero mostrar a vocês o que acontece caso essas células aqui, que são as células B14 e C14, não forem texto, e essas células aqui, D e E14, não forem números. Vou substituir, então, os valores que estão presentes aqui nas minhas referências das fórmulas. Vou pegar esse aqui, vou fazer a substituição puxando. E pronto. Agora eu aperto Enter. Se eu trocar esse valor de texto aqui para número, vou colocar o número 15, nós teremos aqui um erro na nossa função, na nossa fórmula. E o que vai aparecer é o valor se falso. Verifique os campos preenchidos. Isso significa que a nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Por fim, eu quero mostrar a vocês como funciona na prática a função concatenar. Nessa função é necessário que eu tenha os campos separados em cada célula para que eu possa agrupá-los, ou seja, para que eu possa concatenar todo o texto. Vamos usar aqui na célula C21 a função concatenar. Vou colocar igual concatenar
Pego aqui essa função, aperto Tab. Eu tenho que inserir os textos. Eu quero dizer que o texto da célula B19 vai ser concatenado com o texto da célula C12, que é onde está o produto. Vamos ter aqui o monitor de 15,6 polegadas, ponto e vírgula. Código, que é esse código aqui, C19, ponto e vírgula, coloco o código, ponto e vírgula. Vendido em, que está escrito nessa célula aqui, ponto e vírgula. Tenho que pegar a quantidade de unidades que está na célula E12, ponto e vírgula. Agora, pego esse texto 4, unidades, custa e o sinal aqui da nossa moeda. Agora eu vou fazer a multiplicação da célula D12 pela célula E12, ponto e vírgula. E agora eu pego o último valor, que é o valor da célula F19. Eu vou concatenar todas essas células e vou apertar Enter. Quando eu faço isso, nós temos a mesma frase que foi inserida ali. O monitor de 15,6 polegadas, código PR01INF, vendido em 5 unidades, custa R$ 2.500. Tranquilo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês as funções que foram utilizadas. Qualquer dúvida, deixe aí abaixo e vamos para a próxima aula. Um abraço.